Olá, confrades, confreiras. Dando continuidade à série de vídeos que nós estamos fazendo em relação aos materiais empregados nas piteiras, hoje nós vamos falar de um material que ele traz em si uma relação de amor e ódio por parte dos confrades. Alguns gostam, outros odeiam. Tá? O material que nós vamos falar hoje são as piteiras que são confeccionadas em ABS, o que é uma coisa normal aqui no Brasil. Pelo menos um fabricante emprega bastante o uso do ABS, tá? E nós vamos falar no vídeo de hoje se ele é bom, ruim, se é inferior, se é superior, se é um material mal compreendido dentro da proposta, tá? Mas basicamente nós vamos falar o que é o material, as formas de fabricação, questões técnicas a respeito da qualidade desse material, a durabilidade, manutenção e eventualmente a recuperação se e quando for necessário. Ok? Muito bem, pessoal. Isso colocado, estou fumando aqui um Berthold, naturalmente piteira de ABS, tá? Já digo de antemão, quando eu fizer o vídeo de âmbar, eu não tenho nenhum cachimbo com piteira de âmbar, mas vai ser o único vídeo em que eu vou estar usando outro cachimbo, porque eu não tenho piteira de âmbar, a menos que alguém queira me emprestar um cachimbo com piteira de âmbar, e eu vou ter o maior prazer em fazer uma limpeza, um polimento e, eventualmente, fumar um cachimbo para poder sentir o que é o material. Mas vamos lá. Meus irmãos, o que é o ABS? O ABS é um polímero termoplástico de engenharia. Tá? Ele foi desenvolvido no final da primeira metade do século XX, por volta de 1940, por ali. Mas ele só entrou para a indústria em 1950, a partir de 1950. E ele foi criado como um material para a indústria, e não para a arte, não para artesanato, não com essa finalidade. Bom, o que é ele? Ele é um composto de 3 outros polímeros: acrilonitrila, butadieno e estireno. É todo nome feio, parece palavrão, mas pelo menos um deles todos vocês já viram ou eventualmente já manipularam. Especificamente o estireno. Quando a gente fala em estireno, tá? Agora a gente vai entregar a idade. Quem aqui montou aviãozinho da Revell? Nossa, agora eu fui longe. Aviãozinho da Revell, aquele plástico utilizado para o plastimodelismo é o estireno. Então é um dos componentes que existe no ABS, tá? E esses 3 componentes, eles vão trazer qualidades técnicas, físico-mecânicas para o material. Resistência química, elasticidade e rigidez. Cada um desses 3 elementos vai entregar uma qualidade com uma função bem específica na composição do ABS. Tá? E isso é o que torna ele diferenciado em relação aos outros plásticos que a gente conhece do mercado. Então, como eu falei, ele começou a ser desenvolvido em 1940, começou a ser usado pela indústria em 1950. Por quê? Porque ele permitia uma produção em massa, com repetibilidade e baixíssimo custo. Tá? Ou seja, uma piteira, enquanto eu vou fazer uma piteira de ebonite, como essa, eu vou ter que usinar, vou ter uma perda de material, vou ter que usinar, vou ter que dar polimento, vou ter que dar acabamento. Isso demanda tempo e acaba encarecendo. O ABS, a piteira sai pronta da forma. A gente vai comentar como que são feitas as piteiras, né? Essas peças em ABS, e aí vocês vão entender. Mas ela sai pronta, ou seja, isso reduz o custo de fabricação. Ok? Bom, pessoal, a gente falou alguma coisa em relação ao que é o material, como ele é composto, características que ele emprega,
mas a gente tem que entender como que ele é produzido. Enquanto alguns polímeros, a gente fala, são bicomponentes, a gente mistura dois componentes e tem o resultado da peça catalisada, que é o caso das resinas, seja de poliéster, isofitálica, epóxi, tá? São dois componentes que nós misturamos e eles vão catalisar. Existem os acrilatos, que podem ser termoestáveis, que aí a catalisação se dá por calor, ou autopolimerizável, ou seja, bicomponente, é adicionado um catalisador e ele vai endurecer. Então, basicamente, nós temos essas diferenças, tá? Mas o ABS, depois que ele é feito e ele é produzido em floquinhos, eu vou colocar uma imagem para vocês poderem ver, tá? Basicamente o que é a matéria-prima, depois que foi preparado o ABS, ele é flocado, e essa matéria é que é derretida para ser feita a injeção. Então, como é que isso acontece? O material ele é aquecido e aí o ABS tem algumas características técnicas que são determinantes para isso. A primeira delas é que em torno de 120 a 140 graus, ele tende a ficar mole. Ele não está fluido para ser injetado. E à medida em que nós subimos a temperatura, até próximo 210, 220, aí ele passa a ficar fluido para ser injetado. Só que o ABS tem uma característica. Se eu injetar esse plástico, ou tentar ligar esse plástico, um pedaço no outro, possivelmente não vai ocorrer essa conexão, essa fusão entre as duas partes. Por quê? Porque não se tem um controle preciso de temperatura. É necessário que as duas partes estejam absolutamente na mesma temperatura, para que ambas derretam e se fundam. Então, como é que acontece? Eu pego o meu floco, ponho na máquina, a máquina vai derreter, vai levar isso à temperatura de injeção, e aí ela injeta no molde, tá? Passado o processo da injeção, o material vai resfriar e vai sair pronto. Basicamente isso. É uma coisa simples de se obter a peça no final. Claro que todo o desenvolvimento deste processo é custoso, é dispendioso, é complicado, exige uma série de ajustes químicos, ajustes físicos, mecânicos, para que a gente tenha a peça absolutamente pronta. Quando eu falar dos tipos de forma que são empregados para a confecção, seja de piteira ou de outras peças, vocês vão entender que conforme a forma, conforme a qualidade da peça que a gente vai ter. Tá? O que isso significa? Com esse processo, eu consigo ter uma produção rápida, eu consigo ter peças idênticas e eu tenho baixíssimo desperdício de material. Como assim? Eventualmente pode acontecer de ter uma rebarba e aí a gente vai usar um rebarbador e tirar essa rebarba sem danificar a peça final. E se eu estragar a minha peça durante a injeção? Não há problema, eu jogo ela de novo no equipamento, ela vai voltar a ser derretida e vai voltar a ser injetada. Ou seja, eu não tenho perda. Enquanto que uma piteira de ebonite, todo o material que existia em volta nesse tarugo, ele é perdido, não há como se recuperar. Tá? Então, com isso, a gente tem um baixíssimo custo de produção. E isso facilita para a gente poder baratear o custo. Tá? Ou seja, eu não tenho perda. Ou a minha perda é muito pequena. Tá? E aí acaba sendo desconsiderado no custeio do material. Ok? Enquanto que no ebonite eu tenho que usinar e dar polimento, o ABS, após a moldagem, sai pronto. Então essa é uma grande diferença. O acrilato, a mesma coisa, eu tenho que usinar e dar polimento. O ABS sai pronto. O chifre, eu tenho que usinar, dar o acabamento. Né? Enquanto que o ABS sai pronto. Bom, pessoal, essa primeira imagem que vocês estão vendo são os floquinhos de ABS, depois que é produzido, como que ele é entregue para a indústria para que ele possa ser injetado.
Nesse caso aqui, nós estamos mostrando os floquinhos na cor branca, tá? Mas normalmente ele é apresentado na cor preta, que é a cor que a gente utiliza nas piteiras. A nossa próxima imagem vai mostrar para vocês o que é um bico injetor, que é um detalhezinho de uma injetora de ABS. Então nós estamos vendo ali dois bicos na parte de baixo, mais dois na parte de cima, e ali o plástico, o ABS acaba sendo injetado na forma que está sendo segura ali pelo bico, ok? Essa terceira imagem que está aparecendo agora para vocês mostra o que é o resultado da superfície de cada um dos tipos, desde o PP, um tipo de plástico que é o PP, o ABS1, o ABS8, que tem diferenças físico-mecânicas, né, em cada um deles, só para vocês terem ideia. E a nossa última imagem aqui é uma série de piteiras confeccionadas em ABS, como vocês podem ver na imagem, tá? Já prontas, devidamente injetadas, resfriadas e retiradas do maquinário, ok? Bom, pessoal, nós falamos das características do baixo custo, mas para que a gente tenha esse baixo custo, algumas coisas vão ser determinantes, tá? Claro que todo o processo de injeção vai me dar um valor menor, mas levando-se em consideração o custo para a obtenção da forma, tá? Algumas formas serão mais baratas, outras serão mais caras. Algumas formas terão maior durabilidade e menor durabilidade. E isso, para a gente poder entender, eu vou colocar para vocês agora, dentro do processo fabril do ABS, o que a gente adota, tá, para a confecção das peças prontas e como isso vai impactar o processo, tá? E vocês ficarão aptos a verificar uma peça que tem um acabamento com ABS e outra peça que tem outro acabamento, seja ela mais fosca, seja ela mais áspera, seja ela com mais brilho, menos brilho. E como é que eu vou saber isso? Eu vou saber tendo em consideração, levando-se em consideração o material que foi utilizado na forma, tá? Então, normalmente esses moldes, que é como a gente chama, tá? Eles são feitos em aço, na sua grande maioria. Não é um aço qualquer, como um 5160, um 1070, ou sei lá, o aço que vocês quiserem, tá? São alguns aços bem específicos que vão entregar características técnicas específicas para a injeção do ABS, tá? Ou melhor, para a injeção de materiais nas suas cavidades. Então, o primeiro deles, o que a gente chama de aço pronto, tá? Que é mais comum na indústria, é o chamado P20. Um pouco melhor, com mais qualidade, com mais características desejáveis, o H13. Depois nós vamos ter o S136 e o 420 inox, em alguns casos. Então, basicamente, nós temos três classes de aços, né? Qualificações em termos de qualidade do produto final, e cada uma desses vai definir em que parâmetro essa peça vai sair. Claro que não é só a qualidade da peça, mas sim a quantidade de peças que esta forma é capaz de fazer. Como eu falei, o mais básico de todos, o P20, ele é o que tem menor tiragem. Depois nós temos o H13, ele vai ter uma média tiragem. O S136 e o 420, o aço inox 420, vão ter uma alta escalabilidade, ou seja, uma alta tiragem. São formas mais longevas, mais duradouras, né? Que se mantêm com maior integridade por maior tempo, ok? Então, como eu falei, com base nisso, com base no material, eu vou saber se ele vai me entregar alta resistência mecânica, se ele vai me entregar uma melhor resistência ao desgaste, tá? Se ele é capaz de manter uma precisão dimensional por mais tempo ou por menos tempo. E o principal aqui,
se ele tem uma boa dissipação térmica. Por quê? Eu vou injetar um material a 200, 220 graus. Esse material vai entrar quente e ele vai ter que fazer uma troca de calor muito rápida com a forma para que ele resfrie e possa ser tirado da forma, ok? Então, a forma tem que ter essa característica de puxar o calor da peça para resfriá-la. E posso garantir para vocês, uma injetora vai cuspir a peça por volta dos seus 70, 90 graus, tá? E claro que se vocês forem pegar essa peça assim que saiu da injetora, vocês vão se queimar. Então ela é necessário que ela sofra um resfriamento, tá? Para que ela tenha maior estabilidade, ok? Voltando agora, dentro dos aços, né, dos aços utilizados para o molde, o mais comum é o P20, tá? É o chamado arroz com feijão da indústria. Por quê? Ele já vem pré-endurecido, não precisa ter tratamento térmico, nem ser revenido, enfim, ele já vem pronto. É só fazer a usinagem e pôr ele para rodar. É fácil de usinar, ou seja, é um aço mais mole, o que dá um bom resultado, mas e isso vai se traduzir num baixo custo para a obtenção dessa forma. Ou seja, é uma coisa mais interessante para a indústria você ter uma forma com um custo menor. Mas e qual é o problema? Tá? Ele vai te entregar uma produção média, de pequena para média, tá? E vai te entregar peças com menor exigência de acabamento externo. Tá? Então existem, por exemplo, peças como essa piteira aqui, eu não vou mostrar qual que é o cachimbo por enquanto, mas que ela tem uma qualidade inferior a esta. E vocês podem ver pela superfície, pelo brilho, que aqui eu tenho uma qualidade inferior do que em relação a essa. Possivelmente essa peça tenha sido feita com aço P20. Tá? Não sei se foi, mas possivelmente pela qualidade da injeção do material. Tá? Na sequência nós vamos ter o nosso próximo aço, tá? Que é o H13. Bom, pessoal, a terceira classe, né, ou o terceiro nível de materiais, nós vamos falar no aço inox, no S76 e no 420. Por quê? Porque eles são, primeiro, aços mais duros, tá? Eles são empregados quando nós precisamos de estética, ou seja, qualidade visual na peça e precisão, tá? Ou com melhor acabamento superficial, com resistência à corrosão, ideal para polimento espelhado, enfim. Né? E quando é empregado, quando é que a gente vai decidir usar esse material? Quando a gente precisa de um acabamento mais fino, algo que fique perfeito e que eu não tenha que mexer nisso depois que eu tirei da injetora. Tá? Ou quando o material é mais sensível. Então, se a gente for olhar uma piteira, a gente vai ver que ela tem, essa daqui eu tirei o tenon para vocês poderem ver, ela tem paredes que são aqui mais grossas, mas as paredes aqui dentro elas tendem a ser mais finas. Lateralmente elas têm espaço, mas nesta parte aqui ela é bem fina. Tá? Então eu preciso uma qualidade maior nesta peça para obter esse tipo de material. Claro que isso tem todo um cálculo que o engenheiro mecânico faz para que a gente defina como que vai ser a forma, por onde vai injetar, a pressão de injeção e assim por diante, a dissipação de calor, isso tudo tem que ser calculado. Não é de orelhada que a gente vai fazer uma forminha de gesso que a gente comprou no material de construção e tentar injetar uma ABS. Da mesma forma, esses dias eu estava conversando com alguém e ele me falou que num determinado repositório de arquivos para impressão 3D, alguém desenhou uma piteira da Bertoldi, tá? Que é a nossa única fábrica nacional, até onde a gente sabe, né, que opta e fala que faz piteira, que usa piteira DBS. Só lembrando que aqui eu tenho um plástico que foi extrusado, ou seja, injetado,
ele é perfeito em toda a sua superfície, tanto externa quanto interna. E uma impressora 3D, a gente vai ter os layers formando ponto a ponto, ok? Camada a camada. Esses layers, eles vão se formar como se fossem um redondinho aqui, o outro redondinho embaixo, e entre os dois redondinhos, eu tenho uma área onde eu vou ter acúmulo de sujeira, acúmulo de nicotina, acúmulo de alcatrão. E nós não temos como fazer um polimento dentro disso. Tá? É uma tentativa? É. Ah, mas se eu definir uma espessura... Ok, é uma tentativa. Tem que se ver, tem que se analisar e tem que ver como ela vai se comportar. Então eu falei dos 3 aços que nós utilizamos. O nosso próximo material utilizado para a forma é o que nós conhecemos como alumínio. Tá? Eu posso usar alumínio para fazer forma? Posso. Só que tem um detalhe. Tá? O uso dele é muito mais limitado. Normalmente o alumínio é utilizado para a confecção de protótipos, ou seja, não vai ter escalabilidade, são poucas quantidades que a gente vai utilizar para testar, tá? Ou seja, baixíssima produção. Ele tem menor durabilidade, porque ele vai desgastar muito mais do que o aço, tá? E vai ser uma coisa mais rápida. Ah, eu vou fazer uma série limitada de 200 peças. Faz a forma em alumínio. Tá? Se for um alumínio naval, e aí o pessoal tem um pensamento um pouco equivocado, alumínio é uma coisa, alumínio naval é outra. Naturalmente, todo mundo vai pensar assim, nossa, alumínio naval é melhor do que o outro alumínio. Para quê? Na verdade, os dois são alumínios, mas por que eu iria pegar... Bom, pessoal, desculpa. Entrou uma ligação aqui e eu tive que atender. Vamos lá. Nós estávamos falando do alumínio, que pode ser utilizado também para fazer a forma. Tem menor resistência, menor durabilidade e baixa escalabilidade, ou seja, ele é mais utilizado para a confecção de protótipo. Ok. Vamos lá. Mas se eu vou fazer injeção de plástico, eu não poderia usar uma forma de plástico? Não, porque ela não aguenta. E silicone? Também não vai aguentar. Tá? Esses materiais, eles conseguem viver até uma determinada temperatura. Acima dessa temperatura, eles tendem a deteriorar cada vez mais rápido. Tá? Então, como é que eu vou falar para vocês? Para que eu tenha uma qualidade no material, eu preciso que a forma me entregue essa qualidade. Então, quanto melhor o material da forma, melhor a qualidade da peça que eu vou ter. Mais bonita ela vai ser, mais resistência ela pode ter em função do desenho que foi empregado na forma, tá? E melhor vai ser o acabamento superficial, porque este acabamento que ela vai ter, como o espelhado, ele vai ser feito na forma, não na peça. Então, a peça sai pronta, efetivamente. Todo o processo de acabamento, ele é feito através de usinagem CNC, e muitas vezes nós temos pessoas que fazem o acabamento em moldes de alumínio, por exemplo, à mão, em que a gente tem que dar o alto brilho, ou seja, o polimento, à mão. São profissionais que têm essa capacidade e que buscam esse tipo de situação. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês poderem... Bom, eu falei que eu queria mostrar uma coisa para vocês, e agora vocês vão ver a coisa... Isso daqui, pessoal, é um bloco de alumínio que pode ser utilizado para desenvolvimento de peça em ABS.
Tá? Esse bloco foi feito uma usinagem de uma peça lá dentro, tá? E essa peça, vocês podem reparar que ela tem a peça aqui dentro, foi feito todo um acabamento com autopolimento. E esse acabamento eu faço ele à mão, com lixa, até chegar no aspecto de espelho, efetivamente. Por quê? Porque eu preciso que a peça saia perfeita quando injetada aqui, tá? É à mão, só para vocês terem uma ideia, tá? Dá para usar? Dá. Dá para fazer? Dá. Dá trabalho? Um monte. Imagina no aço, aí o processo é o mesmo, tá? Muito bem, pessoal. Então eu falei como que a gente fabrica, o que a gente precisa para fabricar. E aí a gente sabe que o curioso nisso é que para ter uma peça de baixíssimo custo, de fácil obtenção, para que a gente tenha isso daqui, nós temos que investir pesado em tecnologia e em qualidade de material, de equipamento, para que isso daqui saia pronto. Então, para que uma peça seja a baixíssimo custo, eu tenho que gastar muito dinheiro em injetora, forma e assim por diante. É o oposto. Só que, em quantidade, isso vai se pagar e sai mais barato do que uma piteira de ebonite. Tá? Muito bem. Vamos lá. Bom, aí vem a pergunta. Tá, e quando que isso entrou nessa bagunça, né, no cachimbo? O ABS entrou na segunda metade do século XX. Tá? Por quê? Industrializou, redução de custo, tá? Era uma produção mais rápida, demandava menos habilidade, menos capacidade por parte funcional, tá? Menor custo unitário e uma padronização. Então, para indústrias que fazem cachimbos de forma automática, em equipamentos de usinagem de madeira, que sejam eventualmente computadorizados, não sei se existe, mas eu sei que a usinagem mecânica existe a computadorização, né, em que a gente tem as peças repetidas, padronizadas. Tá? Eu nunca vi um torno CNC de madeira para isso, né? Pelo contrário, mas não sei se existe. O fato é que a indústria tomou essa decisão e foi por esse caminho. Como eu já falei, aqui no Brasil nós temos uma empresa que afirma, né, que fala, assume abertamente que ela utiliza ABS, que é a Bertoldi, eu parabenizo eles por isso, é uma nova proposta. E aqui eu faço um parênteses, pessoal. Nós tivemos na história das piteiras a utilização de piteiras de madeira, metal. Depois desses dois, nós tivemos quase 150 anos chifre, né? Com o advento da borracha pelo Goodyear em 44, em 50 e pouquinho, começou a ser utilizado o ebonite, para a confecção das piteiras. Eu estou falando 1844, tá? Eu não estou falando 1944. E o ebonite vem sendo utilizado, foi utilizado por muito tempo, quase tanto tempo quanto as piteiras de chifre. E aí surge hoje, a queridinha dos confrades, a grande maioria dos confrades preferem. Por quê? Porque ela não oxida, tem supostamente uma melhor resistência, se mantém mais tempo bonita, mas ela risca e quebra, que é o acrílico. Tá? Hoje, o acrílico é desejado por, vamos colocar da seguinte forma, 6 em 10. 6 confrades preferem o cachimbo, a piteira de acrílico, e 4 preferem de ebonite. Tá? E aqueles que preferem os de chifre,
Não estão nesses 10, são outros por fora. Então hoje nós temos o acrílico entrou forte no mercado como uma qualidade. Mas ao mesmo tempo nós temos a Bertoldi já há alguns anos batendo ali na porta com a ABS. Tá? E eu não descarto que daqui a algum tempo nós tenhamos como padrão uma piteira de ABS. Tá? Porque ela, de fato, ela barateia o custo. Tá? O custo de uma piteira, senhores, seguramente é metade do valor do cachimbo. A confecção de uma piteira de bonita é cara. Tá? E aí, eu tenho um cachimbo que custa R$600. 300 foi para a piteira. 300 foi para o fornilho. Eu sei o trabalho que dá fazer uma piteira aqui no ateliê. E imagino que não seja muito diferente na indústria. A diferença é que lá o orelha seca está o tempo inteiro usinando a piteirinha, não pode nem respirar. E eu aqui vou fazer a modelagem, vou fazer a usinagem, vou fazer a modelagem com lima. Não é muito diferente. Depende da habilidade manual, porque ela é manufaturada. Por mais que eu tente adiantar o processo em maquinário, vai chegar uma hora em que eu vou precisar de um humaninho ali, usando uma lima, uma lixa, para fazer a modelagem, para fazer a curvatura. E isso tudo é feito através de sensibilidade, olho e habilidade manual. Então, é possível que isso venha a acontecer? Sim, é possível. Mas eu não gosto. Ok. Preserve suas piteiras de bonito, de acrílico e de chifre. Porque é bem possível que isso venha a acontecer. E muitos dos senhores já usam sem saber. Então, como assim? Sim, vocês já usam sem saber. Com exceção da Bertoldi, que assume publicamente, tá? Muitas fábricas não falam. E aí tem um detalhe. Eu já falei para vocês. É mais barato, reduz tempo, reduz perda. E aonde eu vou encontrar isso? Naquilo que a gente chama de cachimbo de entrada. Então a Bertoldi é um cachimbo de entrada? Nós podemos dizer que sim. Se nós entrarmos no site da Bertoldi, nós vamos encontrar cachimbos a R$250, R$300, que são cachimbos de baixíssimo custo. Não, R$300 é caro, divide por dólar, gente. $300, divide por 5. Dá quanto? $60. Um corn cob tá $20. Pare e pense. São cachimbos de entrada. Mas a Bertoldi tem cachimbo que ela vende que é com briar. Sim, ela tem. E são briares que vêm da Itália. Briares de melhor qualidade. Então ela entrega uma madeira no fornilho de boa qualidade. E ela achou uma solução para baratear o custo com piteiras DBS. Tá errado? Não sei. A empresa não é minha. Mas foi a solução que eles encontraram. E imagino que vendam bastante. Por quê? Eu sei que tem muito cachimbo da Bertoldi no mercado. E nós já vamos entrar num outro assunto em função disso. Muito bem. Então, nós falamos que é comum como cachimbo de entrada. Tá? E ele o ABS é mais presente nas linhas comerciais. E claro, ele não é utilizado em peças padrão ou peças premium, como hoje é o dia. Todo mundo resolve ligar para encher as paciências. Vamos lá. Desculpa. Então eu estava falando, algumas empresas adotaram e assumem publicamente, outras sequer chegam. Certo? Mas é claro que a gente não vai ver ABS em linhas premium, como esse GBD, por exemplo. Tradicionalmente a piteira é a Ebonite. Eventualmente a gente pode pegar uma piteira de acrílico, mas eles vão optar por materiais mais premiums porque agregam valor. Tá? Então a gente não encontra. A marca XPTO trabalha com ABS. Eles não falam. Tirando a Bertoldi, e eu parabenizo eles por isso, ninguém mais fala.
eles escondem isso para que o cliente final compre sem perceber. E na descrição, como é que eles vão fazer isso? Eles não vão falar, olha, é plástico injetado. Né? Eles vão usar termos que o departamento de marketing não deixa a gente saber claramente. Mas eu vou contar para vocês. Quando vocês olharem a descrição, soft plastic, plástico macio, sintético, resinas, senhores, é ABS. Vocês vão poder encontrar na linha externa dos importados plastic stem, ou synthetic stem, ou resin. Ok, é ABS, pomba. Vamos parar de enrolação, tá? Mas por que eles fazem isso? Que é para o confrade não... não, piteira de plástico eu não quero. E aí quando eu falo que vocês usam e não sabem, ou não se tocaram, eu vou pegar aqui um exemplo. Aqui eu tenho um Bertoldi. Excelente cachimbo. Briário italiano, excelente cachimbo. Fuma super bem e tal. Alguém conhece esse tipo aqui de cachimbo? Salvo esteja enganado, esse daqui é um Falcon. Fornilha de madeira. Isso. É ebonite? Não. É acrílico? Não. É resina? Não. É chifre? Não. Então o que é isso? ABS. Lembra aquele que eu não quis mostrar? Tá aqui. Comparem agora a qualidade. Esse daqui também é Falcon, tá, pessoal? Mas comparem a qualidade. Então, para mim, claramente, esta piteira tem mais qualidade do que esta. Tá? Tudo bem, eu não vou me deter na parte do alumínio. Esse daqui sofreu polimento. Esse daqui entrou para restauração, tem que ser feita a limpeza, polimento e assim por diante. E aí eu vou conseguir identificar se ele tem a mesma qualidade. Tem alguma inscrição aqui que depois eu vou pegar com calma. Tá? Mas está aqui um exemplo. Cachimbo feito com piteira DBS. E que muita gente fuma e sequer fala, eu não pego um cachimbo de madeira com ABS, mas eu tenho o meu Falcon que eu fumo e gosto. Gente, é só um material. Tá? Tem vantagens e tem desvantagens. Tá? Então não venham falar, eu odeio, mas eu fumo um Falcon. Eu não gosto, mas eu fumo um Falcon. Eu não compro um cachimbo com piteira DBS, mas eu tenho um Bertoldi. Vamos largar a mão de ser hipócrita, tá? E vamos usar o bom senso. É só um material. Como todos os outros, tem qualidades e tem defeitos. Tá? Eu não gosto da sensação do plástico na boca. Ok, então não use acrílico, porque também é um tipo de plástico. É. Então usa ebonite, que é borracha. Mas é uma borracha fria. Então usa o chifre, que ele é mole e tem uma sensação tátil de material quente. Ok? Então vamos usar o bom senso, pessoal. Muitos de nós usamos e não percebemos, ou não nos atentamos a isso. Por que algumas empresas não falam isso? Porque tem a conotação de material barato. E claro, o departamento de marketing prefere nomes mais neutros, para que vocês comprem sem se tocar. Aonde a gente vai encontrar
a utilização em larga escala de piteira DBS. Tem cachimbos de entrada na Europa com piteiras DBS. Na China tem muita marca de cachimbo, muita produção de cachimbo com piteira DBS, tá? E são indústrias que normalmente vão entregar um material que tem um baixo custo, ok? Então é normal, é comum, tá? E a gente não tem que ficar se preocupando com isso. Muito bem. Vamos lá. Essas marcas de baixo custo, né, que são cachimbos de entrada, cachimbinhos que vão estar ali 10, 20, 30, 40 dólares, que são valores pequenos, tá? É mais comum a gente encontrar. Banril, GBD, BBB, Colmois, Chacon, Savinelli, Dr. Plum, Degrabon, Butchocan, esquece, esse povo é tudo qualificado como material premium, a gente não vai ter isso nesse tipo de material, nesse tipo de ferramenta, tá? Então, partindo desse princípio, e estando com isso muito claro na cabeça, que dependendo do cachimbo, eu posso sim ter uma piteira DBS, e ele pode ser honesto pelo valor e por aquilo que ele entrega, tá? Eu consigo conviver com isso. Eu estou com um cachimbo de um confrade, dois. Ele fez a aquisição, esses cachimbos entraram para fazer redução do botão, tá? Que estava muito grande. Ele comprou, esses aqui são Bertoldi, são belíssimas peças, em Briar, linha Maestro, os dois. Tá? O que acontece? Ele comprou, eles originalmente eram com piteira de ABS, e ele pediu para que a fábrica desenvolvesse as piteiras de acrílico, para agregar valor à peça. Ele prefere acrílico, ok? Tá? Mas originalmente eram de ABS, e as piteiras foram feitas tal qual as EBS. Só que a diferença é que aqui a gente vê que é uma usinagem manual, aqui é injeção, e aí a gente vê, vejam aqui, ebonite com acrílico. Reparem esse cantinho, são mais próximos, tá? Por quê? Porque é feito à mão, tá? Enquanto que aqui não, a gente tem um canto mais vivo. Eu posso ter um canto vivo numa piteira cedro feita à mão? Posso. Dá mais trabalho, gasta mais tempo, é mais cara. Tá? Mas está aqui um exemplo. Ele agregou valor fazendo material em acrílico. Muito bem. Então a gente já sabe que as fábricas de entrada elas não vão falar isso com clareza. A gente já sabe que as fábricas tradicionais não vão adotar isso, porque isso acaba tirando valor do produto. Tá? Muito bem. Então a gente sabe que o ABS é um material que é utilizado e ele é diferente do ebonite, ele é diferente do acrílico e ele é diferente do chifre. E nós sabemos que, com exceção de um ou outro fabricante, a grande maioria não assume que usa. Tá? Se eu não me engano, o Corn Cob vem com uma piteira de plástico mesmo, plástico injetado. Não sei, tem que avaliar para saber se aquele plástico é ABS ou não, enfim. Mas ele é transparente, normalmente na cor amarela. Eu acho que é só um plástico injetado que não é ABS. Tem que verificar, fazer testes químicos para verificar. Tá? Muito bem. Já falei que ele aparece nessas marcas de entrada, que as grandes marcas não vão adotar jamais, porque isso baixa o custo, tá? Por quê? Porque não é um material que agrega valor comercial. Imaginem um cachimbo, mesmo que fosse da Bertoldi com uma piteira de âmbar. Qual seria o custo desse cachimbo? R$1.500, R$2.000? Por causa do briar, não, por causa da piteira. Tá? Então, a piteira também vai agregar valor à peça. Tá? Muito bem.
Como falado, o ABS é para a indústria, é para a produção em massa, é utilizado em fábricas que têm cachimbo de entrada e eles evitam falar que utilizam esse material. Tá? E normalmente o termo ABS está escondido através de termos genéricos. Então, uma leitura rápida, se a gente ler com atenção, a gente vai encontrar indícios que fala se é material X ou Y. Tá? E aí a gente vai agora entrar no próximo passo, que é em relação à propriedade dele. Bom, vamos falar da propriedade do material. Tá? Que dureza. A dureza do ABS é média. Resistência é boa, a flexibilidade é moderada e a estabilidade dele é altíssima. Tá? Ou seja, ele não vai oxidar. Ele pode fosquear, mas ele não vai oxidar. Assim como o ebonite. Tá? Ele pode riscar? Pode. Mas por ser mais mole, ele tende a riscar menos que o acrílico. Dentro disso, ele não é mole como o ebonite, ele é um pouco mais duro que o ebonite, mas ele não é tão duro quanto o acrílico. Tá? Ele fica no meio campo, no meio termo. Tá? Ponto forte dele, não oxida. Que o ebonite oxida, acrílico risca e quebra, o ABS não oxida, fica no meio do caminho, mas vai entregar uma sensação diferente do que é o ebonite, diferente do que é o acrílico, tá? E claro, natural, diferente daquilo que é o chifre, tá? O ABS, como plástico, ele é mais estável. O ebonite é mais confortável. Aqui eu faço um parênteses, e eu sou suspeito porque eu prefiro piteira de chifre. Eu acho que de todos os materiais para piteira, o mais confortável de todos é o chifre, tá? Mas é a minha opinião, é o meu gosto. E relembrando, eu posso ter um gosto estragado, tá? Mas o ABS, em relação aos outros materiais, ele se posiciona. Ele não fica nem entre o top em todas as categorias, nem entre o horrível em todas as categorias. Ele se mantém na média. Ele é que nós podemos falar, um material medíocre. E medíocre, meus irmãos, não é uma designação de que é horrível, que é ruim. Não. Medíocre significa que está na média, tá? Em relação aos outros. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, o ABS, nem tanto a ABS, e assim por diante. Então ele entrega uma proposta honesta para o baixo custo que ele nos traz, tá? Enquanto que ele é sintético, tá? O acrílico, por exemplo, também sintético, mas é mais durável. O ABS, ele é mais sustentável. Tá. Mais sustentável? Atenção aí, veganos de plantão. Sim, ele é mais sustentável. Por quê? Que é para vocês gastarem mais dinheiro. Não vão gastar mais dinheiro. Tô brincando. Tá? Por que ele é mais sustentável? Baixo impacto, baixo contaminação, baixa resíduo na sua produção, reaproveitamento quase que com 100% de integralidade. Então ele acaba sendo mais sustentável. Como eu disse, se eu estragar uma piteira dessa numa injeção, eu jogo ela de novo na máquina, ela vai derreter e vai ser utilizada para injeção. Sem perda, sem dano, sem prejuízo, tá? E a piteira sai bonitinha. Se eu for comparar o ABS com o chifre, o ABS é sintético, o chifre é orgânico. Como eu já falei, chifre tem identidade, tem exclusividade, tem uma aparência única, 2 chifres não são iguais. Então eu posso dizer que o chifre que o fulano tem, fulano, eu falando o chifre do cachimbo, tá? Da piteira de cachimbo. Pelo amor de Deus, não leve a coisa de outra forma. Então o chifre que o fulano tem é único. O amigo dele, que também tem chifre no cachimbo, não vai ser igual. É exclusivo. Tá? O ABS não. O ABS é peças iguais. Assim como o ebonite, assim como o acrílico. Tá? Muito bem.
Se eu for comparar a ABS com âmbar, porra, é desigual. Âmbar tem resistência, âmbar, é a... É o top das galáxias. Não é para todo mundo. Primeiro pelo preço, é uma coisa assim que raríssimas pessoas que têm, e os poucos que têm cuidam e preservam isso a todo custo, tá? Mas seria um material, é um material fantástico, tá? Eu sei que parece que muito cachimbo turco de Merchal que tem piteira de âmbar. Então, senhores, quem tiver cachimbo de Merchal, que foi feito lavra à mão, esculpida, é possível, dependendo da marca, que seja piteira de âmbar, tá? Então, quem tiver pode sapear, pode pesquisar para ver se efetivamente se é âmbar ou não. E aí vocês vão ter uma relação em relação ao que é fumar um âmbar, tá? Então, a gente poderia comparar o ABS com todos os outros materiais, tá? Como eu falei, o ABS é funcional, o âmbar é nobre. O ABS com metal, o ABS é confortável, o metal é frio e rígido, chega a ser incômodo. O ABS versus madeira, por exemplo, quando eu pego um cachimbo tirolês, que é piteira de madeira, ela vai entregar uma coisa. O ABS ele é mais estável, a madeira é mais sensível. Lembrando que vai estar na boca, em contato com saliva, em contato com lábio e assim por diante. Aí vem aquela pergunta, tá, mas eu tenho uma ideia de como ele é feito, eu tenho uma ideia da resistência, eu tenho uma ideia do comparativo dele com os outros materiais. O ABS, apesar de ser um material medíocre, que está na média, ele pode me entregar alguma vantagem? Que é um questionamento natural, saudável que nós podemos fazer. Sim, ele vai te entregar algumas vantagens. Ele não oxida, ele tem um baixíssimo custo, ele é estável, tem uma produção padronizada e boa resistência de um modo geral. Tá, essas são as vantagens. E quais são as desvantagens? Tá? Bom, assim como eu falei das vantagens do ABS, eu também tenho que falar das desvantagens dele. Tá? Porque eu sempre digo que a informação ela é fundamental para a gente poder tomar as nossas decisões. Tá? Como eu já falei, eu tenho cachimbos com ebonite, com acrílico, com chifre, com ABS, cachimbos com piteira de madeira. Tem até um deles que tem, além da madeira, tem uma tampinha traseira de caneta Bic. Eu não tenho restrição em relação a nenhum deles. Todos eu fumo, todos eu gosto. Tem a minha preferência, que todo mundo sabe. Mas eu tenho que falar das desvantagens do ABS. Por ser um plástico injetado, é claro que ele vai entregar uma sensação menos confortável. Por ser um plástico injetado, e como ele está entre o ebonite e o acrílico, é mais fácil de marcar com os dentes. Tá? Por ser um plástico injetado, ele tem um menor valor estético. Tá? E claro que ele vai entregar uma sensação, uma aparência mais plástica. Tá? E natural. O pessoal que é purista vai dizer, não, isso não serve. Esquecendo que, ao longo da história, por várias vezes, nós tivemos a migração nos processos fabris de materiais entre as piteiras. Tá? E isso vai me fazer, deixa eu ajustar aqui, vai me fazer até essa caminhada. Relembrando, usamos metal, madeira, ficamos 150 anos com o chifre, depois nós viemos para o ebonite, do ebonite estamos caminhando para o acrílico, nós estamos tendo o surgimento do ABS. A gente não sabe o que vai ser o futuro. Se daqui a alguns anos, porque o ABS substituiu o acrílico. É possível, né?
Tá? Vai acontecer? Não sei, não vou estar vivo para ver, mas é possível. A gente não pode se fechar a novas soluções, as novas tecnologias, tá? Que as fábricas possam empregar. Então eu falei que tem desvantagens, mas ao mesmo tempo, tá? Eu tenho que falar quais são os principais problemas. O que mais acontece com a piteira de ABS são as marcas de mordida, como vocês podem ver, tá? Esse daqui também é um Bertoldi, tá? Linha Maestro, piteira de ABS. Isso é comum. Riscos superficiais é comum, mas isso também é comum no acrílico, tá? E dependendo do cuidado que o confrade tenha com o Ebonite, pode também riscar, tá? Com o tempo o ABS pode ficar opaco, tá? Mas pode sofrer um polimento, não tão agressivo quanto o Ebonite ou o acrílico, mas ele pode sofrer um polimento e recupera boa parte do estético dele, tá? Claro que ele nunca vai ter um reflexo, um brilho, um polimento preto piano, como um Ebonite, como um acrílico, tá? Eu diria assim que acrílico e Ebonite estão no mesmo nível, um nível abaixo o ABS, tá? Eu não posso pôr nisso daqui a piteira de chifre, que é um material orgânico, e que ela tem uma característica que é a translucidez, que nenhum deles tem, tá? Mas a piteira de acrílico, ela é translúcida. Sim, várias são. A luz passa por elas, mas não é a mesma translucidez que uma piteira de chifre vai entregar. Então tem diferenças? Tem. Tem problemas que ele pode apresentar? Tem também, como qualquer outro material, tá? E aí tem um detalhe. Como é que eu vou limpar isso daí? Que aí são as manutenções que a gente precisa fazer, que é o que a gente já vai falar agora na sequência, para vocês saberem como que eu vou lidar com esse material. Bom, para manutenção, pessoal, como é que eu vou limpar? Eu vou limpar isso daqui com álcool, com escovilhão e álcool, né? Eu gosto muito do álcool absoluto, porque é um álcool que tem baixíssima quantidade de água e volatiliza muito rápido, tá? E eventualmente, se ele fosquear, a gente pode dar um brilho nele, sim, tá? Aqui ele está fosco, tá? Vocês vão dizer, não está fosco, está fosco, tá? E aí eu vou mostrar uma peça em ABS. Após a restauração, foi feito o polimento e vocês vão me dizer se é a mesma coisa. Então agora vocês podem ter a comparação de uma e outra. Essa piteira sofreu polimento, essa não. Essa vai ser polida assim que for restaurado? Sim. Tá? Mas é possível a gente fazer a recuperação através de polimento, o que vai entregar uma outra estética para o cachimbo, tá? Que é uma coisa que para nós é muito cara, é muito importante, tá? Mas eu não posso usar, nesse processo, nessa manutenção, eu não posso usar abrasivos pesados. Eu não posso usar as mesmas técnicas que eu utilizo no Ebonite. Como assim? Lembra no Ebonite que eu falei, eu começo a lixação com uma lixa grossa 1000, né? E vou usar ela com água para deixar ela um pouco mais fina. Depois eu vou usar a 1500, ou começo com a 1500, né? Que são lixas que arrancam um cavaco do material. Depois eu vou para 2000 e a 3000, as primeiras 3 com água. O ABS, eu vou, em função da característica do material, eu vou optar, aqui na bancada, eu opto por usar todas as lixas com água, tá? Deixando as lixas mais finas, mais temperadas, para que elas tenham menor poder de abrasão e eu consiga ter o polimento que me interessa para ela. Então,
eu tenho que dosar a minha técnica para poder trabalhar com ela. Por isso que eu falo que eu não vou usar as mesmas técnicas do Ebonite, que as 3 primeiras fases é lixação úmida e todas as outras é lixação seca. Tá? E aí tem um detalhe. Em muitos casos, é mais comum, poxa, a minha piteira quebrou o tenon. Eu entrava em contato com a fábrica e comprava uma outra piteira para substituir. Partindo do princípio que as peças são homogêneas e que o cachimbo foi feito de forma homogênea, tá? Então bastaria eu fazer a substituição. O que é que acontece? Até alguns anos atrás, o nosso fabricante nacional, que adotou o ABS, tá? Vendia as piteiras para reposição. E eu não sei se recentemente, se há 1 ano atrás ou 2, mas eu recebi uma informação de um confrade que a piteira de ABS dele estragou, ele entrou em contato com a fábrica, tá? E a fábrica disse, não vendemos mais. E aí gerou um problema. Então, como lidar com uma piteira, tá, de ABS para um cachimbo que me custou lá R$250, então eu vou ter que jogar fora o cachimbo? Num primeiro momento, sim. Num segundo momento, não. Como assim? Vamos imaginar que eu tenha 2 modelos da mesma fábrica que sejam iguais. Ok? Beleza. Um deles estragou a piteira e o outro estragou o fornilho. Rachou. Caiu, quebrou. Bom, eu tiro a piteira de um e ponho no outro. De 2 peças eu faço um. Mas eu não vou ficar correndo atrás de piteira usada para substituir a minha peça, porque os problemas são iguais para todo mundo, para todos, né? E aí vem um desafio, e esse é um desafio que eu me impus aqui na bancada. Essa piteira, quando chegou, tá? Eu resolvi desenvolver a técnica para a restauração da piteira de ABS. Ela chegou com marcas de dente, tal qual essa daqui, bem profunda, tá? E aqui é importante vocês saberem que isso daqui eu não consigo tirar essas marcas com calor, como eu faço com Ebonite, tá? Aqui eu tenho que fazer a deposição de material, ou seja, eu tenho que preencher com material as marcas. Isso daqui, como eu estou desenvolvendo a técnica, vocês estão vendo que tem 3 ou 4 marquinhas bem aqui em cima, tá? Por quê? Mas logo vou colocar no Instagram os comparativos desta piteira antes e como ela está agora. Então eu desenvolvi primeiro aqui, tá, o processo, e aqui daí eu comecei a aperfeiçoar e vocês já não tem mais nenhuma marca e tem a piteira totalmente reintegrada, recomposta na sua perfeição, tá? Com a volumetria correta, como tem que ser. Então eu comecei a desenvolver a técnica para recuperar isto daqui, tá? E que é algo que ninguém faz. Portanto, senhores, é possível sim a gente restaurar. Está aqui uma peça. Esse cachimbo aqui também vai ter a piteira restaurada, tá? Mas não é porque é ABS que a gente vai simplesmente descartar. Não tem mais como fazer. Não, tem, nós temos que dar um jeito. Se a fábrica não permite mais a venda, não faz mais a venda, nós podemos buscar uma outra solução. E foi o que eu comecei a fazer. Eu sei que tem muito cachimbo da Bertoldi, e eu sei que tem muito cachimbo da Bertoldi que está estaleirado, que está parado, porque estragou a piteira, ou porque quebrou, arrebentou o tenon, quebrou a ponteira dela, o biquê, o botão, ou porque rachou, porque o confrade foi lá e mascou como se fosse um chiclete, enfim. Não interessa o motivo, interessa o que eu tenho que fazer, que é recompor a piteira, né? Seja para fazer um tenon, para colocar no lugar, seja para preencher os espaços que os dentes do confrade criaram, tá? Então dá para fazer a reconstrução, tá? É possível, não é fácil, mas é possível, tá? E sair infinitamente mais barato do que mandar fazer uma piteira nova, tá?
Ah, mas dá para fazer uma piteira nova? Dá para fazer, mas o custo é bem mais alto, ok? Bom, pessoal, colocado isso, tá? Que inclusive hoje é possível na restauração a gente recuperar esse tipo de coisa, sabendo o que tem de bom, as vantagens, as desvantagens, os principais problemas, as manutenções e cuidados, né? O que a gente não pode fazer, né? Sabendo que é possível fazer a correção, aí nós temos que ter um posicionamento em relação a isso, tá? Minha opinião, piteira da ABS não é ruim. Ela é um material honesto dentro de uma proposta correta, de baixo custo, para quem está começando na nobre arte de fumar um cachimbo. Por que eu vou chegar para um confrade e falar, compre um Danhill que custa R$ 2.500 para você começar a fumar cachimbo? Pomba, eu vou chegar para o cara, gaste no máximo $20 aí num cachimbinho para você começar. Se gostar, você vai subir um degrau. Se gostar, sobe o outro. Se gostar, sobe o terceiro e assim sucessivamente. Até que ele venha adquirir cachimbos como Danhill, Savinelli, Peterson, GBD, BBB, Dr. Plum, enfim. Até que ele venha a ter a opção por uma determinada marca e comece a arcar com os custos deste gosto dele. Mas até lá, vamos na proposta honesta, vamos no mais baratinho, vamos naquilo que a gente sabe que nos custou pouco e que nós estamos testando. Será que um Briar, por exemplo, da Bertoldi é bom? Eu acho que é. Valeria a pena eu pegar esse cachimbo, tá? Que literalmente é quase que um poker, né? Porque ele vai parar sozinho. Né? Se eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui uma caixinha. Se eu pegar aqui a caixinha, ele vai parar sozinho na mesa. Não preciso de um suporte, né? É quase que um Sherwood, um poker. E me custou barato. Ah, eu gosto desse fornilho, desse formato, eu gosto da anatomia. Poxa, eu quero fazer um up. Então eu vou lá e resolvo alterar a minha piteira, seja para chifre, seja de bonite ou de acrílico. Como eu mostrei, um confrade mandou fazer 2 piteiras de acrílico e em 2 cachimbos da Bertoldi pela fábrica mesmo. É possível? É. Tá? E aí vem uma coisa que eu não posso esperar, né, do ABS algo que eu sei que ele não vai me entregar. Tá? Eu não posso esperar que o ABS vá me entregar coisas que só os materiais nobres podem me entregar. Tá? Bom, isso posto para que a gente possa ter essas informações e uma visão mais imparcial, e eu espero ter sido imparcial, tá? Em relação às características, cuidados, confecção, para que a gente tenha isso na nossa cabeça. Tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Tá? Já falo que o próximo vídeo desta linha de vídeos sobre as piteiras vai ser sobre âmbar, tá? E eu quero ver se daí eu faço ainda mais um último vídeo em que eu vou estar comentando piteiras de metal e de chifre e de madeira, tá? Mas para quem ficou até aqui, se gostou, dá um joinha, tá? Gostou, ficou na dúvida, quer me xingar, comenta, tá? Eu tenho o hábito, eu não apago nenhum comentário, seja positivo ou negativo, ou indiferente, tá? Eu acho que tem que ser uma comunicação de 2 vias com vocês, e eu estou dando a minha cara para bater. Enfim, gostou? Poxa, legal. Comenta, clica, dá o like, comenta. Quer provocar aquele teu amigo que odeia ABS? Manda para ele. Ele odeia ABS porque ele não entende o material. Quer fazer pontos com aquele teu amigo que adora o ABS? Manda para ele.
E aí você vai ver o cara falando, tá vendo? Eu te disse. Enfim, não é um material ruim, não é um material premium, mas não é um material ruim. Ele está no meio e ele é honesto naquilo que ele entrega. E eu acho que isso é a maior característica que nós podemos ter, né? Volta e meia a gente vê, porque eu vou fumar tal fumo que exige uma fumada mais solta. E aí eu não posso fumar no cachimbo X, porque a fumada é mais presa. Então eu tenho que fumar num corn cob, por exemplo, né? Porque aquele fumo exige aquele tipo de cachimbo. Claro que um cachimbo da Berthold, cujo o buraco é para colocar um filtro de 9, tá? Eu posso dosar esse fluxo usando ou não o filtro para ter uma fumada mais presa ou mais solta. Mas, basicamente, tá? Ele está ali como um material viável, possível e uma opção, tá? Que cada um pode escolher. Então, como eu falei, o próximo vídeo, né, vai ser de âmbar, tá? Espero que vocês vejam também. Para quem já clicou, comentou, compartilhou, se não está inscrito no canal, se inscreve para não perder os próximos lançamentos, tá? A ideia é estar trazendo informação mais técnica para vocês e vejo vocês, meus irmãos, no próximo vídeo. Abraço!